Boa noite, queridos. Eu sei que está faltando mais gente, mas horário é horário, né? E uma das coisas que a gente tem que primar é sempre procurar cumprir, né, com aquilo que foi combinado. Então eu só não cheguei antes, mas a gente vai começar praticamente 7h15, que foi o horário que eu falei, porque a chave estava com o nosso querido e amado irmão Jonas, né? E eu saí da igreja daqui agora há pouco. Estava aqui vendo as questões relacionadas à obra, né? E graças a Deus está tudo acontecendo. A salinha ali, acredito que hoje é terça, acho que até sexta-feira toda a parte dele está concluída, né? E aí a gente já vai poder pensar em pintura, teto, energia, e aí a parte de cima já começou também. Então, em breve nós vamos ter essas duas partes aqui prontas para a gente poder utilizar. Vamos orar, né? Agradecer a Deus pelo dia. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na Tua casa, mais uma vez reunidos na Tua presença. Queremos colocar em Tuas mãos, meu Pai, este momento onde nós estamos nos preparando. É um momento de treinamento espiritual, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, assumir, ó Deus, funções, principalmente a função de liderança, à frente de ministérios, à frente, dentro da Tua igreja, para que possamos assim servi-lo da maneira como o Senhor quer ser servido. Pai, me dê toda a condição e a capacidade para compartilhar o conteúdo aqui, ó Deus, impresso nessa apostila, para que todos possam crescer, aprender, e assim todos nós possamos juntos caminhar em direção ao propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, como igreja do Senhor neste lugar. Esta é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos estar encerrando a parte que fala de Saul como líder que infelizmente acabou se tornando o referencial do líder que falhou, o líder que fracassou, o líder que acabou no final da sua carreira, vamos dizer assim, colocando tudo a perder, né? Então nós estamos encerrando aqui um capítulo, né, da nossa apostila relacionado a essa temática que trata das características do líder que fracassou, que não conseguiu concluir, vamos dizer assim, o seu ministério como líder da maneira como deveria ter concluído. E só para a gente recordar sobre Saul, sobre os sinais da rebeldia, né, na sua vida, porque nós abordamos essa temática sobre a vida de Saul, pegando qual foco? O foco na rebeldia. O que impede muitas vezes um líder de ser o líder que Deus espera que ele seja? A rebeldia do seu coração. Aquela situação dele começar bem e de repente não terminar bem. Por quê? Porque no meio do caminho entrou a rebeldia, entrou a arrogância, entrou a altivez de espírito, e isso fez com que ele se desviasse, né, espiritualmente daquilo que Deus esperava que ele permanecesse praticando, né? Então, o primeiro sinal da perda, vamos dizer assim, da capacidade de Saul de servir a Deus como líder, foi a perda da sua devoção e busca pela intimidade com Deus em oração. Falamos que quando um líder ele começa a deixar de lado a sua vida devocional, ele começa a deixar de lado a questão da oração, ele começa a depender muito de si mesmo e começa a relegar a segundo plano a sua dependência de Deus, ele está caminhando para cair. Por quê, irmãos? Porque quando a gente pensa na obra do Senhor, a gente tem que entender que é um serviço espiritual. Embora existam ações físicas, o peso de todas essas ações físicas que nós desenvolvemos, ela tem que estar debaixo de um poder espiritual. Para você estar conduzindo qualquer trabalho na igreja, você precisa entender que o poder de Deus precisa estar sobre a tua vida, senão você não consegue, né? A nossa luta, ela não é contra seres visíveis, ela não é contra seres de carne e de osso, é contra Satanás, é contra os seus anjos caídos, é contra os demônios, né? E os demônios trabalham 24 horas para nos derrubar, e se nós permitirmos, eles derrubam. E como é que nós começamos a cair nesse propósito de vamos dizer assim, perdermos a capacidade de servir?
perdendo a nossa devoção a Deus, perdendo a nossa dependência de Deus. Então nós falamos sobre isso, falamos que o segundo sinal, né, da rebeldia no coração de Saul era o coração duro e fechado. Então quando Saul começou a ter um coração duro e fechado, primeiro ele começou a perder a sua dependência de Deus. Você perde a dependência de Deus, a sua sensibilidade espiritual vai embora, você começa a se tornar muito centrado em si mesmo. Aí a segunda situação é o coração duro, você começa a se fechar, você começa a ser uma pessoa incorrigível, uma pessoa não ensinável, né? Então um líder que se fecha o seu coração para ouvir, né, conselhos, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as pessoas que estão ao seu lado, ele está dando um segundo passo para cair. Então um coração duro e fechado também é um problema. Falamos sobre a impaciência, né? Então Saul, por ter perdido essa dependência de Deus, por ter adquirido um coração duro, ele acabou se tornando um líder impaciente. Ele tinha que esperar Samuel chegar para oferecer o holocausto a Deus, mas ele não teve paciência para esperar, né? Ele acabou sendo uma pessoa precipitada. Então a precipitação também é um sinal de que nós não estamos dependendo de Deus como deveríamos. Falamos também sobre a falta de arrependimento sincero, falamos sobre a preocupação demasiada em agradar pessoas mais do que a Deus, porque a partir do momento que você perde a sua conexão com Deus, você acaba se tornando refém dos seus relacionamentos pessoais. Então o que acontece? O que aconteceu com Saul? A dependência dele passou a ser maior dos seus soldados do que de Deus. Então na hora que ele teve que fazer a vontade de Deus no sentido de exterminar o rei Agag, de dar cabo de tudo aquilo que ele precisava exterminar ali dos amalequitas, os soldados disseram: não, rei, vamos poupar algumas coisas. Aí naquele momento ele preferiu agradar os soldados do que agradar a Deus. Por quê? Porque o relacionamento mais íntimo dele estava voltado para os seus soldados e não estava voltado para Deus. Então o inverso também é verdadeiro. Quando o teu relacionamento íntimo com Deus está forte, por mais que as pessoas queiram te influenciar, elas não conseguem, porque você está tão íntimo de Deus que a tua relação com Deus te dá o entendimento do que você deve fazer, e se alguém te aconselha errado, você consegue falar: não, o seu conselho não é bom, não posso fazer o que você quer. Por quê? Porque você está contrariando a vontade de Deus. Pastor, tem algum exemplo na Bíblia disso que você está falando? Tem. Quando Saul estava perseguindo Davi, Saul estava dentro de uma caverna, e naquela caverna ele estava aliviando o ventre. Precisa explicar o que é aliviando o ventre, irmãos? Não precisa entrar nos detalhes, né? Mas Saul estava aliviando o ventre. Então eu imagino assim que uma pessoa que está nessa posição, ela está totalmente entregue, né? Ela está totalmente sem ação. E naquele momento Davi e seus soldados estavam na caverna, e uns dos seus soldados disseram: ó, Deus entregou ele na tua mão. Ó, você está com a faca e com o queijo, é só matar o rei Saul e pronto, né? O que Davi fez? Ele atendeu o conselho dos seus soldados. E se a gente parar para analisar, tipo assim, você está numa guerra, alguém está te perseguindo, querendo te matar, aí de repente aquela pessoa está ali na tua frente, sem ação nenhuma. O conselho deles não era tão, como que eu vou dizer assim, não era tão errado, vamos dizer assim, não era um conselho assim tão perverso, tão, sabe, era um conselho de certa forma até aceitável. Porém, Davi tinha uma conexão tão grande com Deus, que ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Em outras palavras, ele falou: o seu conselho não é ruim, mas Deus tem uma determinação que é maior e mais importante. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Então existem situações em que a nossa comunhão com Deus vai nos levar a fazer coisas que até aqueles que estão à nossa volta vão ficar surpresos, porque a gente vai fazer algo diferente daquilo que todo mundo espera. Por exemplo, o apóstolo Paulo e Silas na prisão, eles oram, cantam à meia-noite, Deus manda um terremoto, solta as grilhões de todo mundo,
Aí todo mundo ali, qual que era a lógica da coisa? Que todo mundo fugisse. O que o apóstolo Paulo fez? Ninguém vai fugir. Porque se alguém fugisse, o que aconteceria com o soldado? Antes dele ser morto, ele mesmo tiraria a sua vida. Então olha só, mas por que ele teve essa atitude? Porque a sua comunhão com Deus era algo muito mais forte do que a sua comunhão com os homens. Então a comunhão com o ser humano natural faz com que a gente haja de modo natural. A nossa comunhão com Deus sobrenatural, né, nos dá a visão e o entendimento para agirmos de modo sobrenatural. E então nós encerramos aqui nesse tópico 5, e hoje nós vamos falar do tópico 6 e 7, e aí a gente, vai encerrar Saul, né? Mas nós temos que entender o seguinte: como eu estou aqui no encerramento de todo um capítulo da apostila que fala da vida de Saul, eu tenho que mais uma vez tocar aqui nesse assunto sobre você que entende que pode ser um líder dentro da igreja do Senhor. A maior tentação que vai vir para você é a tentação de muitas vezes achar que você está certo, que o líder está errado, e que isso te dá o direito de afrontar o seu líder, que isso te dá o direito de não obedecer. E é isso que o diabo quer. E nós temos que ter essa consciência. Muitas vezes você tem que submeter ao seu líder, e isso vocês também vão, quando vocês estiverem na posição de liderança, é a mesma situação que tem que acontecer com os liderados de vocês, né? Então a liderança, ela tem hierarquias, ela tem, né? Então às vezes o líder pode não estar tão certo quanto você, mas mesmo assim você vai ter que submeter. Vou repetir: às vezes o líder pode não estar tão certo quanto você, e mesmo assim você tem que se submeter. Tem um exemplo que me chama muita atenção, que está lá em Números 12, 14. Quem já ouviu falar de Miriam, irmã de Arão? Irmãos, Miriam, eu poderia dizer que ela foi a primeira líder de louvor ali naquela caminhada do povo de Deus, da saída do Egito para a entrada na terra prometida, porque ela que levou o povo a cantar depois que atravessaram o Mar Vermelho. Miriam é uma figura muito interessante. Primeiro, ela era mais nova ou mais velha que Moisés? Mais velha, porque quando Moisés era um nenezinho, ela estava acompanhando lá o cesto, sim ou não? Então ela era uma pessoa assim com mais idade que Moisés, ou seja, pela via de regra normal, ela era uma pessoa mais madura, né? E às vezes talvez sentisse até no direito de colocar a sua maturidade sobre o irmão, só que o irmão agora era o líder. O irmão era mais novo, porém ele era o líder maior de todo o povo de Deus. E nesse episódio de Números 12, 14 em diante, depois vocês abrem a Bíblia, lê lá, porque não está aqui na apostila, isso é um conteúdo adicional, tá? Eu estou trazendo. Miriam e Arão se levantam contra Moisés, porque Moisés casou com uma mulher cuxita. A esposa de Moisés não era israelita, né? Ela era de Cush, ela era uma mulher, vamos dizer assim, considerada pagã. Zípora, né? Era o nome dela. Então ela não era uma mulher das 12 tribos de Israel. E pela lei dada por Deus, agir assim era infringir a lei, né? Era infringir determinações dadas por Deus. E por causa disso, eu vejo assim, que Miriam não fala se ela casou, né? Eu busquei, não tem essa informação de que Miriam foi casada ou não, né? Mas o fato é que ela se sentia mais certa do que Moisés, pelo fato de Moisés ser casado com uma mulher cuxita e ela não ter casado com ninguém, né, que pudesse infringir a lei. E ela e Arão disseram: por que Moisés pode liderar sobre nós?
Deus também não fala através de nós? Tipo assim, se você for lá, você vai ver que ela coloca exatamente nesse pé. Deus também não fala através de nós. Ela entrou numa situação de medir forças com seu irmão. Aí eu pergunto para vocês, mesmo Moisés tendo casado com a mulher cuxita, se fosse colocar na balança ali, quem está mais certo, quem está mais errado, se for analisar o pé da letra na lei, Moisés estava mais errado do que Miriam. A gente for analisar por esse aspecto. Só que Deus ficou do lado de quem? De Moisés. Por quê, queridos? Porque Deus, ele prima pela liderança e pela autoridade que ele confiou a alguém, né? Então Deus, ele simplesmente se colocou do lado de Moisés e Miriam ficou leprosa. Miriam não foi apenas assim advertida por Deus, tipo, ó, você errou, tá? Mas não faz mais isso. Não, Deus colocou uma lepra nela, né? E lepra não é doença qualquer, né? Quem tem lepra estava fadado à morte, né? Era a pior doença que tinha. Tanto é que a lepra no Velho Testamento, ela é muito associada à maldição. Então qualquer pessoa que tinha uma lepra, ela era vista como alguém que de alguma maneira desobedeceu a Deus, porque toda vez que alguém fazia alguma coisa que era contrária à vontade de Deus, lepra, né? Então geralmente as pessoas associavam a lepra a alguma atitude de desobediência a Deus e a sua vontade. Mas o que aconteceu? Moisés foi lá e intercedeu a Deus por Miriam. E o que Deus fez? Deus curou Miriam. Mas precisou Moisés ir lá, passar por cima daquela situação de oposição da sua irmã, interceder junto a Deus por ela, e Deus a curou e restaurou ela novamente. Acabou tudo? Não. Aí você caminha alguns capítulos para frente, número 16, toda a tribo dos levitas de Corá e Abirão se levanta contra Moisés pelos mesmos motivos, porque eles se sentiam santos. Nós somos santos, somos os príncipes, somos os maiorais. E aí se levantaram contra Moisés. Quem é você, né, para nos liderar, para querer ser o nosso líder? Então aí o que acontece? O que nós vemos aí? Davi, o que você acha que havia no coração daqueles líderes, assim, que os levou a essa postura? Pode ser numa palavra só. Gabriel. Eles não estavam centrados em Deus, não estavam centrados em Deus. Autocentrados, rebeldia, Carla. Arrogância. Eu vou simplesmente arrogância. Olha só, arrogância, autocentrado, rebeldia. Eliane. Arrogância, 2 vezes arrogância. Lúcia. Rebeldia, né? Aurinete. Vai falar um diferente, né? Orgulho, que é quase irmão gêmeo da arrogância, né? Orgulho, altivez de espírito, né? Supervalorização do ego, do eu, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque, gente, essas pessoas não eram más. Até aquele ponto, eram pessoas que estavam servindo a Deus, sim, não? Fazendo o seu trabalho, queimando seu incenso, oferecendo o seu sacrifício. Mas eles começaram a se abrir e deram vazão ao orgulho, à arrogância, né? Inveja. Olha aí, inveja, querer aquilo que é. Não, esse cargo é meu, essa função é minha, né? É eu que tenho que estar nesse pódio. Irmãos, alguém disse, uma vez eu achei interessante, que a melhor maneira de você ver a espiritualidade de uma pessoa não é quando ela se compadece de alguém que está no chão, mas é quando ela aplaude alguém que está vivendo uma situação de sucesso do seu lado. Porque é mais difícil você celebrar o sucesso do outro do que você se compadecer de quem está no chão. Por quê? Porque é do ser humano muitas vezes querer o sucesso que é do outro, né? Então
a inveja, né? O querer aquilo que é do outro. Então, por que eu estou trazendo esses textos para vocês? Porque nós estamos encerrando esse capítulo para entrar depois na visão de um líder que deu certo, que não tem nada a ver com isso, mas a gente precisa pensar bem nessas, como a gente vai fechar esse capítulo, né? E nós só temos mais 2 aulas, outubro e novembro. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós não tivemos em agosto. Por isso eu insisti assim, ao máximo, para que todos vocês estivessem aqui, porque nós, no mês de agosto, a gente não fez. A culpa não foi de vocês, a culpa foi minha, né? Era para ter feito no finalzinho do mês de agosto, mas eu, com tanta correria, né, eu esqueci. E ontem eu levei uma dura do pessoal da Cibames, porque tinha uma reunião na Cibames sobre os líderes, inclusive líderes de setores, e eu não fui, né? Eu não fui por quê? Porque eu esqueci, irmãos, eu esqueci, né? E o pastor Wellington lá deu uma chamada em todo mundo, né? Então, segunda-feira que vem tem essa reunião em função de quem... Mas não foi só eu, pelo que eu entendi, 60% das pessoas esqueceram dessa reunião. Por isso que eu digo, eu vejo assim, Acho que não concordaram nessa reunião. que reunião é uma coisa que a gente tem que estar lembrando constantemente, sabe? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente está tão cheio de coisas na nossa cabeça, se alguém não nos der um toque, gente, é hoje, aquela situação é hoje, né? Às vezes a gente esquece, né? Então por isso, eu não condeno, não julgo, eu pergunto, né? E aí, aconteceu alguma coisa e tal? Esqueceu, né? Mas é assim que às vezes acontece. Mas queridos, tópico 6, ou 6º sinal, né, de um coração que se tornou rebelde: amar mais o trono ou a posição de líder do que a de Deus. Então aí entra naquilo que nós falamos nesses 2 textos, né? O desejo de estar naquela posição, o amor pela posição de destaque, o amor pela posição de liderança, né? E isso aconteceu com Saul. Olha só, Saul não aceitava estar por baixo, não aceitava sair da posição em que se encontrava, não aceitava que outro pudesse ocupar o seu lugar, porque ele passou a amar mais a posição que lhe foi dada do que o Deus que o colocou lá. Saul começou sua trajetória com um coração simples e humilde. Olha só, simples e humilde. Ele era considerado um jovem bastante tímido. Ou você sabe aquela pessoa introvertida, né? Introspectiva, tímida, que se julgava incapaz e indigno, pois pertencia à menor família, da menor tribo, dentre as 12 tribos de Israel, que era a tribo de Benjamim. Mas com o tempo, à medida que, olha só, o orgulho, quem que falou de orgulho aqui? Aurinete, Carla. À medida que o orgulho e a arrogância começaram a crescer no seu coração, ele mudou completamente a visão que tinha de si mesmo. Olha só, ele começou a... O que o orgulho e a arrogância faz? Faz você mudar, primeiro, a visão que você tem de si. Você começa a se achar, né? Sabe aquela situação de esse cara sou eu? Esse cara sou eu, essa mulher sou eu, né? Então aquela situação é a síndrome do Roberto Carlos, né? Então a gente achar que é o rei, né? O Roberto Carlos ainda continua aí na música sendo o rei, né? Então esse cara é ele. Começaram a crescer no seu coração, ele mudou completamente a visão que tinha de si mesmo. Passou a se sentir o quê? O maior, o melhor, o mais digno, o único que podia ocupar o trono de Israel. A partir daí ele começou a trilhar uma caminhada rumo à ruína, assim como nos ensinam as Escrituras, né? Aqui é Provérbios 18, 19. Está 8 aí, aqui foi comido um número 1 aí, tá? Mas a soberba precede o que, irmãos? A ruína.
E a altivez de espírito precede a queda. Você quer cair? Está aqui a receita. Começa a ficar orgulhoso. Começa a ficar orgulhosa. Começa a achar que você é melhor que os outros. Pronto. Você já está preparando a sua queda. Versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Não é a competência, mas a dependência de Deus que vai determinar o seu sucesso como líder na obra do Senhor. Pois, como já foi dito, a obra não é nossa, é do Senhor, e é nele, por ele e através dele que ela é feita. Aí eu faço uma pergunta. Foi colocado aqui, não é a competência, é a dependência. Mas ser competente é ou não é importante? Tem que ter competência, sim ou não? Tem que ter competência. O fato é que você precisa ter competência, sim. Precisa ter competência técnica para tocar bem um instrumento, sim ou não, irmãos? Quem é da área de música aqui? Rodrigo, Gabriel, acho que os únicos que tocam, né? Os outros que tem aqui cantam. Mas um músico, ele precisa ter competência musical para poder participar de um ministério musical de louvor e de adoração. E ele precisa se preparar. Ele precisa buscar aprimorar da melhor maneira possível essa habilidade, essa competência que ele tem. Porém, olha só, o que está nas entrelinhas aqui, quando diz assim que não é a tua competência que vai te levar ao sucesso, não está desprezando o valor da sua competência, está dizendo que a sua competência, se não estiver debaixo da dependência, pode levar você a ser uma pessoa que vai se autocentrar em si mesmo, que vai fazer da sua competência não um instrumento de louvor a Deus, mas um instrumento de arrogância, de orgulho, de autopromoção. Então, ser competente é bom, desde que essa competência esteja debaixo da dependência de Deus, né? E isso está explicado aqui. Deus não escolhe quem quer ser o melhor, mas escolhe quem quer fazer o melhor, porque existe uma diferença. O ser o melhor é uma postura de autoexaltação, sim ou não, irmãos? O fazer o melhor é uma postura de buscar qualidade naquilo que se faz. Então a gente tem que buscar fazer o melhor, porque a gente quer qualidade naquilo que a gente faz, mas não querer ser o melhor para poder sobressair sobre os outros. Vocês conseguiram entender essa questão? Competência é muito importante, todo líder precisa ter e buscar. No entanto, apesar do seu imenso valor, olha aqui, então a competência não é desprezada. Apesar do seu imenso valor, a competência sem a dependência pode tornar-se uma base para a autoexaltação e para a autopromoção. Aí eu pergunto para os irmãos, a gente está aqui para se autopromover? Por isso eu sempre digo, irmãos, às vezes quando a gente está numa reunião de pastores, aí alguém fala assim, mas lá na minha igreja é assim, a minha igreja. Aí alguém fala, e lá, Gaudilei? Eu falo, bom, a igreja que eu pastoreio, mas que não é minha, então eu procuro sempre, primeiro, trazer para mim. Não é porque eu quero corrigir alguém, mas eu sempre tenho que ter essa consciência de que a igreja não é minha. Eu sou apenas um servo. A igreja é de Jesus. Então, eu falo, não, veja bem, queridos, a igreja que eu pastoreio, porque ela não é minha, ela é de Jesus, então eu falo assim numa boa, né? Mas é claro que quem já falou, na hora, a igreja não é minha, né? Mas eu estou lá, né? Servindo. Então, olha só, quem busca ser o melhor, busca muitas vezes exaltação para si mesmo. Quem busca fazer o melhor, busca exaltação de Deus. Então nós estamos aqui para buscar a exaltação de quem? De quem que nós estamos buscando exaltação, gente? Hein, Eliane? De quem que nós estamos buscando exaltação?
De quem que nós estamos buscando exaltação? De Deus. De Deus. Eu gosto de ouvir tua voz, Eliane. Ela ecoa, né? Perguntas. Por que você acredita que uma pessoa tem necessidade de dizer que é melhor do que os demais? Agora eu quero ouvir vocês. Por que uma pessoa, às vezes, ela tem essa necessidade de dizer que ela é melhor? Querer se oferecer. Aumentar o ego dela? Aumentar o ego dela? Não, é isso que eu quero ouvir de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Por que existe? Por que às vezes alguém tem essa necessidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tem pessoas que têm essa necessidade porque tem algum trauma, né? Às vezes foi rejeitado em casa, pelos pais, pela mãe, aí tem a necessidade de no serviço, de na igreja ser promovido, ser melhor, porque algum vai ser por dentro. Tem vários, né? Às vezes a pessoa não é assim porque ela é ruim. Ah, porque eu sou egoísta, porque eu sou orgulhosa. Às vezes ela tem essa necessidade de aparecer por alguma coisa que falta dentro dela, que não foi tratado lá atrás, né? Tipo uma aceitação, né? Estátua. Isso foi profundo, hein? Mas eu não vou falar nada, tem mais gente para falar. Vale exatamente isso, né? A pessoa nunca teve reconhecimento, e quando ela tem, ela também ela se julga, também acaba caindo nesse outro lado. A falta de reconhecimento, eu acredito. Aurinete. Eu acho que muitas vezes é insegurança, né? Tem a ver com isso que a Carla disse, da autoaceitação. Essa pessoa precisa provar para ela mesma, né? Ela quer provar o tempo inteiro para ela mesma que ela é capaz, ou que, enfim, é uma deficiência emocional dela. Muito bem. Lúcia está doida para falar, né, Lúcia? Eu pensei nessa parte agora, a parte de aceitação. Talvez para ela mesma, não para os outros. Mas provar para ela que ela consegue, ela não é suficiente, mas fala para mim mesmo. Porque muitas vezes eu vou mentir assim, mas eu também não sou uma aceitação. Eu acabo fazendo ao contrário, e eu buscando. Entendi. Não fazendo para ser o melhor, mas para mim mesmo Se retraindo. se retraindo, mas muitas vezes para aceitar, pelo medo também de não ser aceito. Talvez uma opinião e não ser ela aceita. Não dando opinião, exemplo. Não fazendo. Entendi. A psicóloga Luana, por que você acredita que às vezes as pessoas sentem essa necessidade de dizer assim que é melhor, que consegue ser melhor, né, do que os outros? O que você acha que leva uma pessoa a ter esse tipo de atitude? Acho que é muito o que a Carla falou, a falta de alguma coisa lá atrás e insegurança também. Acho que às vezes a pessoa ela não é segura de si e ela precisa dessa aprovação dos demais, né? Psicanalista Rodrigo? Isso que é dessa linha que eu falar, né? Igual uma coisa de segurança, né? Às vezes a pessoa ela se sente reafirmando ali que ela é boa, que está certo o que ela está fazendo, que ela se sente confiante, que ela se sente segura. Entendi. Eliane, você quer acrescentar alguma coisa? Pois. Não, é uma insegurança realmente que está fazendo. É uma insegurança de querer provar o tempo todo para si mesmo, que para si mesmo, que ela vai conseguir. Que é melhor. Eu sei que a Carla já falou quase tudo, Davi, mas você pode falar, Davi. Uma pessoa ali nunca foi humilhada, nunca teve nada, só quer mostrar como que se destaca, né? No caso, o serviço, o senhor que fulano, o senhor, isso que você quer. Falar, se eu pegar, eu fazer melhor que você.
Se eu pegar, Se fosse eu, eu teria que todo mundo. sempre que é assim, segundo olhado. Entendi. Gabriel. Nossa. Sobre competição também, né? Tem gente que é competitiva. Tem pessoa que é competitiva. Tem gente que é competitiva e acha que se pegar faz melhor. Por questão de dedicação, às vezes eu acho que eu me dedico mais, então capaz de eu me pegar e fazer melhor. Competição. Entra o orgulho também, aí já. Se eu for fazer eu faço melhor que a Marlene. Então, olha só, a gente jogou aqui uma situação, né? Para vocês pensarem, para vocês falarem, porque aqui, gente, presta atenção aqui, Eliane, senão eu vou pedir para você falar de novo. Nós não estamos aqui apenas fazer um monólogo, tipo, eu falo e vocês escutam, né? Não, a gente está aqui para discutir ideias, a gente está aqui para discutir conceitos, situações, né? Então a gente está falando dessa situação do porquê a pessoa ela passa a ter uma idolatria por uma posição de destaque, a tal ponto dela ter a necessidade de falar que é melhor que o outro, ou que se estivesse no lugar do outro faria melhor do que o outro, ou, sabe, sempre se colocando numa posição em que ela quer mostrar que ela é superior, né? Então essa situação é como acabamos de dizer, existe a questão do ser o melhor e fazer o melhor, são motivações diferentes, né? Uma visa a autoexaltação, a autopromoção, e a outra simplesmente fazer da melhor maneira possível aquilo que precisa ser feito. Mas depois que vocês todos responderam, eu vou dizer uma coisa, a Carla, ela foi assim cirúrgica, né, na resposta que ela deu, porque pela psicologia, é claro que para fazer essa pergunta para vocês eu tive que pesquisar algumas respostas que já existem, né? E a psicologia, ela diz que muitas vezes uma pessoa que tem necessidade de se autopromover ou falar que é melhor que o outro, que sabe fazer melhor, é uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de autoafirmação. Acho que ninguém falou essa palavra, autoafirmação, né? Mas é aquela situação de tentar encobrir uma insegurança interior, né, que está lá. E ela precisa colocar aquilo para fora, e muitas vezes ela coloca dessa maneira, né? Ela precisa se autoafirmar para que ela se sinta segura e para obter também vamos dizer assim, a confiança das outras pessoas. Então eu digo para você que está aqui, você não precisa de nada disso, você precisa depender de Deus. É na sua humildade, é na sua capacidade de reconhecer muitas vezes que você não é a pessoa mais capaz para fazer muitas vezes aquilo que Deus quer que você faça. Muitas vezes é o contrário, é você tendo a capacidade de dizer, gente, eu não sou a pessoa mais capaz, mas como Deus me chamou, eu estou aqui e me submeto, e com toda a minha incapacidade eu me abro para ser capacitado. Sabe o que Deus faz? Ele te capacita, Ele te dá a condição de fazer aquilo que muitos gostariam de fazer, mas porque Deus não vê a humildade, porque Deus não vê dependência, porque Deus não vê essa condição de se humilhar na presença dEle, Ele passa a bola para você. Porque se você olha o caso de Davi, por exemplo, na lista para ser o escolhido, ele era o primeiro, ele era o último. Ele nem estava na lista, gente. Porque, na realidade, ele foi totalmente esquecido. Se você parar para pensar nisso. Ele nem foi chamado, né? Mas Deus estava de olho nele. Por causa do seu coração. Porque Deus vê o coração. Deus não vê a aparência. Deus vê aquilo que nós carregamos no interior do nosso coração. Então, nós precisamos parar para pensar sobre essas questões. A outra pergunta é, na sua opinião, como nós podemos combater o orgulho? Já que o orgulho, a gente falou tanto do orgulho aqui, tanto da arrogância, até da inveja, que muitas vezes
pode aparecer no nosso coração. Como nós podemos fazer para combater o orgulho, que muitas vezes está instalado em nossos corações? Quero aprender com vocês. Vou usar uma boquinha que não foi usada ainda hoje. Nicole, como que nós podemos fazer para combater o orgulho que está presente em todos nós, infelizmente, né? Mas como que a gente pode olhar menos, tentar olhar menos para nós mesmos e olhar mais para Deus, né? Como o João Batista disse, que ele cresça e diminua. É uma situação que, por exemplo, para mim é algo que eu preciso colocar diariamente diante de Deus. Então isso é através de oração, através da busca da palavra de Deus, porque é aquela coisa, a gente alimenta mais a nossa carne e o nosso orgulho prevalece. Se a gente alimenta mais o nosso espírito, ele vai diminuindo de nível. E aí é mediante a vontade de Deus, debaixo da vontade dele, que a gente vai se submetendo a nossa carne ao espírito. Amém. Antes só de fazer algum comentário sobre o que você falou, o Gabriel falou da competição, que a gente falou de muitas coisas, mas a gente não pode subestimar essa questão da competição. Qual foram os 2 primeiros irmãos da Bíblia que competiram? Na realidade, Abel estava de boa, mas o Caim era competitivo, né? Então o Caim, ele não queria ser o segundo, sim ou não? Para ele não tinha essa hipótese, ele não podia ficar atrás de Abel. E eu vejo assim, isso é um pensamento muito meu, tá, gente? Que muitos problemas pessoais que nós temos com pessoas é fruto de um problema que a gente tem com Deus. Se você tem conflitos com Deus, você vai ter conflito com os outros. Porque o conflito de Caim não era com Abel, era com Deus. Porque Deus não reconheceu a sua adoração. Porque Deus não deu a ele o valor que ele queria ter recebido. Então, na realidade, ele estava indignado com a maneira como Deus havia estabelecido vamos dizer assim, os critérios para escolher qual era a melhor adoração a ser recebida. Então ele estava indignado com os critérios de Deus. Só que essa indignação, essa raiva, essa ira, vamos dizer assim, esse problema com a vontade de Deus, ele descontou em quem era mais fraco. Porque você não pode descontar em Deus. Você vai bater em Deus, né? Mas no Abel eu posso. Porque ele, de certa forma, é responsável por isso. É você olhar o outro como um rival, sem ser seu rival, né? Porque você não está bem com a postura do outro. A postura do outro te incomoda. Você vai pensar nisso? A postura do outro te incomoda. Por quê? Porque a postura do outro agrada mais a Deus do que a sua. E isso muitas vezes é um problema para determinadas pessoas. Então nós estamos aqui para refletir sobre essas questões, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos. E às vezes, eu sou um líder. Não é a posição que determina o seu sucesso. É quem você é que determina o seu sucesso. Você pode ter a melhor posição, mas se você não for a pessoa certa, a posição não vai te manter lá, né? O que vai te manter lá é quem você é. Então nós estamos aqui para refletir sobre quem nós somos, em relação às nossas fraquezas, às nossas disposições erradas, as tendências ruins que estão dentro de nós e que a gente precisa reconhecer, primeiro reconhecer, e depois colocá-las diante de Deus, né? Então, a Nicole falou que para combater o orgulho, particularmente ela, busca olhar para a Bíblia e ver exemplos onde pessoas que poderiam se orgulhar decidiram diminuir para que Jesus pudesse ser engrandecido. Ela usou o exemplo de João Batista, né?
Às vezes nós temos que, realmente, nós temos que olhar para a Bíblia é tudo na nossa vida. Ali é o guia, né? É ali que a gente tem que mergulhar constantemente para encontrar as diretrizes de Deus para a nossa vida. Então, por exemplo, a Nicole, ela pôde citar esse exemplo, por quê? Porque ela leu a Bíblia, porque esse texto falou com ela, esse texto está no coração dela, esse texto ensina para ela, muitas vezes, que nós somos tentados a não abrir mão de uma posição que nós temos, mas muitas vezes nós temos que abrir mão, por quê? Porque é assim que a gente permite que Cristo cresça na nossa vida. Então importa que Ele cresça e que eu diminua. Legal. Olhar para a Bíblia, buscar exemplos bíblicos que possam se encaixar na nossa vida, maravilha. Mas eu quero mais. O que vocês acham que a gente pode fazer para combater o orgulho? Dona Marlene. Combater o orgulho, você tem que estar constantemente falando com Deus. Porque você tem muito numa empresa. Você dá um cargo a mais para a pessoa, se ela não vigiar, se ela não estiver assim, na presença do Senhor, ela tem que ser orgulhosa. Passar por cima dos outros, querer dar uma olhadinha, né? Você não fez o serviço direito, e você tem que obedecer porque você é seu chefe. A gente vê muito isso no serviço. Na igreja as pessoas elas estão camufladas, né? Mas se você não vigiar, você dá uma mergulhada também na igreja também. Eu me lembro de um pastor que ele foi pregar numa conferência, eu não lembro em que igreja que foi. E essa igreja era grande, maior que a PIB. E tinha estacionamento debaixo da igreja, tipo um shopping. Aí disse que esse pastor chegou com o carro dele. Aí chegou lá, o senhor falou: eu vou estacionar o teu carro. Eu estou aqui só para estacionar o teu carro. E tal. Aí ele falou: não, mas eu estaciono meu carro. Não, o senhor pode ficar tranquilo, né? Eu vou cuidar muito bem do seu carro e tal. Aí ele pegou, deu o carro para ele e tal, ele subiu, foi, pregou, e aí, conversando com o pastor da igreja, ele elogiou, né, a atitude daquela pessoa que estava lá embaixo, naquele estacionamento, e que estacionou. Aí ele perguntou: mas como é que era essa pessoa? Ele descreveu como é que era a pessoa. Ele falou assim: pois ele é membro da nossa igreja, ele é juiz. Juiz. Mas ele estava estacionando? Aí eu pergunto para você: esse juiz era orgulhoso? Às vezes, para a gente combater o orgulho, a gente tem que se permitir fazer coisas simples, que muitas vezes pessoas acham que pelo cargo ou pela função que a gente tem, a gente não faria. Às vezes, uma maneira de você manter-se simples é não fugir de fazer aquilo que é simples. Eu vejo que isso é uma maneira da gente combater o orgulho. Por exemplo, Davi, ele se tornou rei de Israel, mas teve um momento que ele teve que levar queijo, mantimento para os seus irmãos na batalha. Ninguém queria fazer isso. Naquela época, o que era bom, o que fazia um homem se sentir valorizado, macho, né, alfa? Ter uma espada na cintura, um escudo, uma bela de uma armadura. Isso sim era legal, isso sim trazia honra. Mas você carregar queijo, você levar mantimento para as pessoas, isso não era algo muito simples para ser feito. Mas muitas vezes, sabe aonde é que Deus vai procurar os líderes? Nessas atitudes, nessas disposições. É lá que muitas vezes Deus vai encontrar os melhores líderes, as pessoas que não têm vergonha de pegar uma vassoura e varrer um templo, de vir aqui lavar um altar, né? Eu conheço muitas igrejas,
que o ministério de louvor é quem cuida da limpeza da igreja. Porque ser levita, né, na época do Velho Testamento, e contextualizando isso para o Novo Testamento, não é só quem canta e toca, é aquele que cuida do templo, da casa do Senhor, né? É aquele que serve a todos, né? Então o levita na realidade é um sacerdote. Então eu conheço muitas igrejas que o levita ele não é só aquele que toca e canta, mas é aquele que limpa as cadeiras, limpa o altar, limpa o templo, serve com o ministério da ação social da igreja. Por quê? Porque isso faz de nós pessoas que estão sendo trabalhadas para viver com um coração humilde na presença de Deus. Isso gera em nós humildade, isso trabalha em nós o propósito da humildade. Então, uma coisa que eu disse para mim mesmo, que eu não deixarei de fazer aquilo que é simples. Às vezes eu olho alguma coisa na igreja, se eu vejo que está sujo, se alguém limpou, eu vou lá e limpo, passo uma vassoura, passo um pano. Eu não estou aqui só para pregar, eu estou aqui para fazer o que for necessário. Vocês precisam ter isso no coração de vocês. Eu não estou aqui só para conduzir o ministério de louvor, eu não estou aqui só para conduzir o ministério da EBD, eu não estou aqui só para conduzir o ministério da ação social, ou o ministério infantil, ou o ministério, seja lá qual for. Eu estou aqui para fazer o que for necessário. Se todos nós tivermos isso no nosso coração e formos líderes, o que os nossos liderados vão aprender com a gente? Vão aprender humildade, né? Não vão ser aquelas pessoas entojadas dentro da igreja. Tem ministério em que, se o líder é entojado, todo mundo está atrás dele, é entojado, entende? Sabe, é a última bolachinha do pacote, porque aprendeu a ser assim. Então, Deus dá graça mas aos soberbos Ele conhece de longe. Isso é forte, né? Então nós precisamos trabalhar isso em nós. Então tem várias maneiras de nós combatermos o orgulho. Fazer o que a Nicole falou, mas existem atitudes práticas que a gente pode fazer dentro da nossa casa, por exemplo. Eu sou tão orgulhoso que eu não posso lavar uma louça. Então você vai lavar uma louça. Às vezes o teu orgulho, ele se manifesta de diferentes maneiras, dependendo do ambiente onde você está, né? Dentro da sua casa, o seu orgulho talvez não te permita fazer algo, aí você tem que se autodesafiar e fazer, eu vou fazer para mim me tornar mais humilde nessa área da minha vida, né? Então, se a gente começar a pensar, a gente vai encontrar maneiras de combater o orgulho na nossa vida. Não é combater o orgulho na vida do outro, você tem que combater o orgulho dentro de você, porque você sabe aonde o orgulho, quais atitudes combatem o orgulho dentro de você, né? Então essas atitudes nós precisamos pensar. Amém, queridos? Último tópico: coração contencioso e cheio de desprezo pelo seu igual. Depois de perder sua vida devocional na busca pela intimidade com Deus, adquirir um coração duro, se tornar impaciente, perder sua capacidade de se arrepender verdadeiramente, passar a se preocupar mais com a vontade das pessoas do que com a vontade de Deus, amar mais o trono do que ao Senhor, foi inevitável que Saul fosse conduzido pela rebeldia ao último estágio da decadência moral e espiritual, que completaria o processo de degeneração do seu caráter como servo de Deus, o qual se consolidou na formação de um coração contencioso, cheio de desprezo pelo seu igual, ou seja, Davi. Davi, assim como Saul, era ungido de Deus, separado também por Deus para assumir o trono de Israel. Porém, a exemplo do que aconteceu com Caim, nós citamos agora há pouco, que também foi reprovado por Deus, Saul, ao sentir o peso da reprovação de Deus, canalizou toda a sua ira, toda a sua raiva,
toda a sua indignação contra aquele que Deus aprovou. Davi: Saul se fez inimigo daquele que sempre foi seu amigo. Saul intentou o mal contra aquele que sempre lhe fez bem. Saul se levantou para agredir aquele que sempre se levantou para protegê-lo. E a rebeldia, e a pergunta é: por que Saul agiu desta maneira? A resposta é bem simples: porque a rebeldia rouba a visão correta da realidade de todos aqueles a quem ela aprisiona. Isso porque a rebeldia é a essência do próprio Satanás, que leva a pessoa a viver numa eterna disputa com o outro pelo poder, pelo lugar mais alto, pela exaltação pessoal. A rebeldia inevitavelmente colocará o servo do Senhor numa rota de colisão com a reprovação de Deus. E esta reprovação, se não for tratada, o levará a desenvolver todo tipo de sentimentos malignos contra aquele que Deus tem aprovado, desde ciúme, inveja, desprezo, ódio e até intenção de morte. Isso porque a rebeldia é uma oposição consciente a Deus e a sua vontade. É algo equivalente, olha só, é algo equivalente a uma possessão demoníaca. É como se a mente da pessoa ficasse possuída pela própria mente de Satanás. Por isso, aquele que almeja ser líder precisa ser primeiro um bom liderado. Ser alguém que sabe honrar aquele que o lidera. Ser alguém que se mantém humilde nos momentos de exaltação pessoal. Ser alguém que mantém um coração aberto para ser ensinado e corrigido quando precisar. Ser alguém que ama mais a Deus do que a sua posição de liderança. Ser alguém que busca intimidade com Deus em oração, para poder ter fé e equilíbrio diante dos momentos de dificuldade. Enfim, ser alguém que exalta e obedece incondicionalmente à vontade de Deus, para poder colher no futuro aquilo que está sendo plantado no presente. Então aqui nós encerramos, essa trajetória de caminhada com Saul. Então é possível a gente aprender com quem erra? Como também é possível a gente aprender com quem acerta. Então Saul, ele errou, ele se desviou. A gente está abordando só o tema liderança, mas o desvio de Saul foi tão grande que ele perdeu a sua fé em Deus ao ponto de, vamos dizer assim, nos últimos dias da sua vida, ele procurar uma feiticeira. Ele saiu da fé, da verdadeira fé, para buscar Deus numa falsa fé. Então, olha só para onde que o coração de Saul levou. Porque o que acontece? Deus não falava mais com ele. O Espírito de Deus se apartou dele. Então ele não sentia mais a presença de Deus, ele não sentia mais o agir de Deus, ele não ouvia mais a voz de Deus. E aquilo trouxe tanta inquietação no seu coração que ele foi procurar num lugar onde Deus não estava. Então a questão da gente pensar nesses estudos que nós estamos fazendo sobre liderança não é algo só para a gente aprender sobre liderança, é algo que vai mais além, até a nossa permanência na presença de Deus. Às vezes a questão de você vigiar o teu coração, para você não perder a dependência de Deus, para você não adquirir um coração duro, para você não ser uma pessoa irredutível no sentido de não se arrepender quando erra, para você não ser uma pessoa que ama mais o trono ou a posição de destaque do que a Deus, para você não ser uma pessoa contenciosa, rixosa, que acaba contendendo com os outros sem motivo. Isso não só te desabilita para liderar, como pode te levar para fora do aprisco, como pode te corromper de tal maneira que você perca a sua própria identidade em Cristo. Então, esses estudos a gente precisa, trazer mais para dentro do nosso coração e avaliar que a gente não está aqui só para aprender uma técnica de como liderar. Eu estou apenas colocando para vocês situações que eu aprendi a desenvolver com Deus na minha trajetória, mas não quer dizer que eu sei tudo, ou que o meu plano é o melhor plano de liderança que existe. É apenas mais um, é apenas mais um plano de liderança dentro de vários que tem, segundo a experiência que cada líder tem com Deus. Então eu aprendi muito com Deus em relação à liderança, dentro de tudo que eu coloquei para vocês aqui.
Eu sei o que é passar por humilhação e não agredir. Eu já contei aqui uma vez para vocês que na segunda igreja, uma vez um pastor me corrigiu de púlpito. Eu era dirigente de louvor, e aí simplesmente porque eu cantei um cântico, não sei se foi um cântico a mais, eu nem lembro direito o que aconteceu nessa época, não sei se minha esposa lembra, né? Aí eu fui assim, humilhado em público, na frente de uma igreja com mais de 400 pessoas, né? Aquilo ali para mim poderia ser o fim. Eu poderia dizer assim: não quero mais igreja, não quero mais servir a Deus, não estou com raiva desse pastor. Eu poderia ter todas essas atitudes, mas graças a Deus que Deus já estava trabalhando no meu coração para que eu aprendesse a superar essas situações, liberar perdão, e ainda entender a pessoa, né? Entender a pessoa e avançar. Não, aconteceu isso, mas isso não vai me impedir de crescer, isso não vai me impedir de avançar. O que Deus tem comigo, eu vou buscar. Eu não vou desistir porque alguém me maltratou, porque alguém agiu errado comigo, porque alguém me feriu, porque alguém, dentro da sua má formação, talvez sobre como entender a questão de ser líder, agiu de uma maneira que não deveria ter agido, eu vou jogar a toalha. Não. Então, queridos, nós temos que entender que caminhar com Jesus é um convite para ser ferido, é um convite muitas vezes para ser injustiçado, é um convite muitas vezes para sofrer por amor a Deus, mas é acima de tudo um convite maravilhoso para ser transformado numa pessoa melhor, para ser transformado numa pessoa cujo coração vai agradar o coração de Deus. É um convite para viver vitória com Deus na eternidade. Então nós precisamos entender que tudo é um processo, né? Crescer dói, né? E envolve passar por situações desagradáveis, mas se a gente abrir o coração, a gente cresce e fica melhor do que era antes, tá bom? Como eu prometi, a aula não ia ser cumprida, né? Mesmo porque minha sogra não está bem de saúde também, então nós temos que encerrar por aqui. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? A vida de Sansão também ela é uma decadência, né? Porque o orgulho também entrou no coração dele. E ele foi totalmente desobediente e rebelde. Bem lembrado, né? Sansão, um homem que tinha muita força física, mas um coração frágil para o pecado, né? Eu digo assim que Sansão ele era forte por fora, mas ele era fraco por dentro. Fraco diante das tentações, fraco moralmente, fraco espiritualmente, porque você não vê Sansão orando. Você pega toda a trajetória dele, você vê ele arrancando o portão, batendo em todo mundo, mas você não vê ele humilhado diante de Deus, pedindo perdão, se arrependendo, porque teve algum tipo de relação com uma mulher que não era da tribo de Israel, enfim. Só no final, depois que ele fica cego, né? Depois que ele perde a visão, que ele é amarrado numa roda, aí a humildade entra no coração dele. Aí ele ora, aí ele se humilha. Mas Sansão, eu digo assim, que Sansão é aquele tipo de pessoa que aprende sofrendo. É aquele tipo de pessoa que aprende passando pela dor, passando pela dificuldade. Então, é uma maneira de aprender, né? Eu prefiro não aprender assim. Eu prefiro aprender sem dor, né? Prefiro aprender olhando os erros dos outros, aprendendo. Tem uma frase que diz assim, que aquele que erra e permanece no erro é burro. Quem erra e aprende com seus erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. Eu prefiro ser sábio, né? Então, prefiro aprender com os erros dos outros. Por quê? Porque eu não tenho tempo para ficar sofrendo, para ser inteligente, para ficar aprendendo com os meus erros, né? E nem quero ser burro e ficar sofrendo, errando e continuar errando.
Então eu prefiro olhar, analisar e falar, não, isso não serve para mim. Né? Então você evita muita coisa, né, na sua vida. Tá certo, queridos? Ó, 1h05 deu a nossa aula.